Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesta noite, e eu creio que é algo de Deus para abençoar nossas vidas. Você que está com Bíblia, abra em Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios, capítulo 18. Eu quero ler com você apenas um versículo. Capítulo de número 18, eu quero ler com você o que está no versículo de número 24. Aleluia. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Ok? Você pode me acompanhar? Tem aí, nós temos aqui no telão. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3, já. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é mais chegado que um irmão. Eu creio que esta palavra ela é muito apropriada para este dia, para este domingo, porque nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia, ela fala de aliança, ela fala de compromisso. A Bíblia diz que nós, em Cristo, nós nos tornamos concidadão dos santos e membros da família de Deus. Diga assim: eu sou membro da família de Deus. Amém, queridos? E como membros da família, nós precisamos entender alguns princípios, algumas verdades que podem nortear a nossa vida, a nossa forma de viver e lidar com pessoas que são totalmente diferentes às vezes de nós, temperamento, personalidade, caráter, informação, mas que isso não isola, não a separa do corpo. Fazemos parte de um mesmo corpo. Eu me lembro quando eu, como novo convertido, orei, pedia para Deus que eu queria morar num lugar onde só tivesse crente. A ideia era de me livrar dos problemas lá fora. E aí depois eu fui descobrir que os crentes estavam passando pelo mesmo processo que eu. Todo mundo em formação, todo mundo em tratamento, todo mundo num processo de crescimento em Deus. E isso aí nos fala que há um preço a ser pago para que a gente consiga isso. Então eu quero que você caminhe comigo em cima desta palavra: mais chegado que um irmão. Queridos, como diferenciar verdadeiros amigos de colegas e conhecidos? Você tem verdadeiros amigos? Você tem pessoas que você pode dizer: aquela pessoa são minhas amigas de verdade. Mas como saber se determinadas pessoas são verdadeiramente amigas nossas, ou se elas são somente colegas ou conhecidos? Como diferenciar? Eu quero tentar passar algo para você à luz da palavra, para que nós possamos entender algumas coisas bem interessantes e importantes. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então você já sabe que quando fala as más companhias, opa, já tem alguma coisa aí que eu preciso atentar, porque pode corromper os meus bons costumes. Então Paulo ele nos alerta quanto a isso. Em uma outra tradução, o mesmo texto diz assim: algumas amizades não duram nada. Algumas amizades não duram nada, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Algumas amizades, assim como ela vem, elas vão, desaparecem. Parecia ser algo tão promissor, mas de repente acaba resultando em nada. Mas então, quem é esse amigo? É o cônjuge? É o pastor? É o discipulador? É o líder de célula? É o anfitrião? É o pai? A mãe? É o irmão? Quem é esse amigo mais
chegado que um irmão. Quem é? São esses? É o filho, é a filha? Eu poderia dizer que sim e não ao mesmo tempo. Por que, pastor, sim e não? Você vai entender, preste atenção nisso comigo. Por que eu digo sim e não? Porque em uma outra versão, o mesmo texto diz o seguinte: quem tem muitas amizades sempre tem falsos amigos. Quem tem muitas amizades sempre tem falsos amigos. No entanto, há amigos que acabam sendo mais fiéis que um irmão. Existem amigos que acabam sendo mais fiéis que um irmão. Então a pergunta é: quem é esse amigo mais chegado ou mais fiel que um irmão? Quem é? Eu quero que você caminhe comigo aqui em cima de algumas coisas que eu estava orando e o Espírito Santo ministrou meu coração e eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, quem é esse amigo mais chegado ou mais fiel que um irmão? Primeiro, é aquele ou aquela que faz o possível para estar com você em todas as circunstâncias da vida. Esse amigo mais chegado ou mais fiel que o irmão é aquele que faz o possível para demonstrar a sua verdadeira amizade. Se esforça para demonstrar que é amigo. Alguns versículos que eu vou ler são relatos de Jesus, são testemunhos do próprio Jesus, da história da vida dele aqui na terra. Lucas capítulo 22, versículo 28, ouça as palavras de Jesus: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Parem para vocês pensar, Jesus falando para os seus discípulos: vocês têm permanecido comigo em todas as minhas tentações. Em todos os momentos que Satanás se levantou contra mim para tentar me tirar do propósito de Deus, Jesus estava dizendo: vocês sempre estavam comigo. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: eu quero dizer, meus discípulos, que vocês são meus amigos, porque vocês se esforçaram para estar comigo em todos os momentos, em todas as minhas batalhas, em todas as minhas tentações. É isso que ele está tentando expressar aqui. É isso que ele está passando. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, queridos, em primeiro lugar, esse amigo mais chegado, mais fiel que um irmão, guarde isso, é aquele ou aquela que faz o possível para estar com você em todas as circunstâncias da vida. Vamos em frente. Segundo, quem é esse amigo mais chegado ou mais fiel que um irmão? É aquele ou aquela que se alegra com a sua felicidade, pois qualquer um pode chorar a sua tristeza. Preste atenção nisso. Um amigo verdadeiro é aquele que consegue se alegrar com a sua felicidade, porque qualquer um pode chorar com você quando o negócio está ruim, mas se alegrar quando só você ganhou e ele não, aí você pode dizer: esse é meu amigo. Entende a diferença? Há algo que eu peguei uma frase aqui do padre Fábio de Mello, muito interessante. Ouça o que ele diz: costumamos dizer que amigos de verdade são os que estão ao seu lado em momentos difíceis, mas não. Amigos verdadeiros são os que suportam a sua felicidade, porque em um momento difícil qualquer um se aproxima de você, mas seu inimigo jamais suportaria a sua felicidade. Jamais o inimigo vai suportar a minha felicidade, querer estar ao meu lado e se alegrando junto comigo. Um amigo, ele vai se alegrar. Amém? Quem está me acompanhando aí? Amém? Continue caminhando comigo, por favor. Lucas capítulo de número 10, versículo 21. Olha o que diz a palavra, eu acho tremendo isso aqui. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Queridos, se nós lermos o texto fora do contexto, nós não vamos entender o que Jesus estava dizendo. O contexto nos fala, a partir do versículo 1, que Jesus chamou os 70 discípulos e os enviou de 2 a 2, dando autoridade para eles irem no nome dele pelas aldeias, povoados, cidades. Isto aqui é o retorno deles. Eles estão retornando, sabe, com uma felicidade assim que estava transbordando. E eles chegam com Jesus dizendo: mestre, o senhor não sabe o que aconteceu. Mestre, em teu nome os demônios se submetiam a nós. Chegamos lá, em nome de Jesus, sai. Mestre, isso aconteceu. E eles começaram a contar, a dar um relatório da missão que Jesus lhes confiou. Quando Jesus ouve o relatório, o que a Bíblia diz? Que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. Esta palavra exultou significa regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessiva. Pare para vocês pensarem, Jesus se alegrando, se regozijando pela felicidade dos discípulos, pela realização deles, pela bênção na vida deles. Entende? Eles estavam se alegrando. Não era ele que tinha pessoalmente recebido, mas os amigos dele tinham recebido, e eles estavam se regozijando com a bênção que estava, com a felicidade que estava sobre os discípulos dele naquela hora. Então guarde isso: o amigo mais chegado, mais fiel que um irmão, é aquele que se alegra com a sua felicidade. Vamos lá, terceiro. Quem é esse amigo mais fiel ou mais chegado que o irmão? É aquele ou aquela que faz com que a sua amizade lhe agregue valores. É aquele que faz com que a sua amizade lhe agregue valores. Pastor, o senhor está falando do quê? Atos capítulo 4, versículo 13. Preste atenção que está escrito: quando o conselho, ou seja, os sacerdotes, quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Olha aqui para mim. Um verdadeiro amigo é aquele que consegue agregar valores para a sua vida. É aquele que consegue acrescentar sobre você. Olha aqui para mim. Existem certas amizades que, como diz um bom paraense, é uma canoa furada. Ao invés da pessoa ganhar, ela perde. Ao invés dela acrescentar, ela acaba recebendo tudo que não deveria receber. Eu achei tremendo isso aqui nesta versão que diz, preste atenção, eles ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Jesus conseguiu acrescentar valores para a vida deles, virtude, caráter. Conseguiu transmitir para eles daquilo que eles tinham. Pare para você pensar o que as suas amizades têm acrescentado sobre a sua vida. Aqueles que estão mais perto de você, o que tem acrescentado sobre você, para você, o que tem acrescentado para a minha vida. Nós precisamos avaliar bem isso. Como eu falei ainda agora, existem certas amizades que não acrescentam nada de bom na vida daqueles que a têm. Porém, existem amigos que às vezes nos acrescenta com um olhar, com um aperto de mão, com um gesto, com uma palavra, com um sorriso.
Das formas mais simples, existem amigos que conseguem acrescentar algo para a nossa vida. Quarto, quem é esse amigo mais chegado ou mais fiel que o irmão? É aquele ou aquela, segura aí, que tem a coragem de lhe falar a verdade em amor. Vou repetir. Quem é esse amigo mais chegado ou mais fiel com o irmão? É aquele que tem a coragem de lhe falar a verdade em amor. É aquele que tem coragem de ser sincero, de ser honesto, de ser verdadeiro. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Na outra tradução diz o seguinte: uma crítica franca vale mais que um interesse escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. O que Salomão ele está nos falando aqui? Que o verdadeiro amigo, às vezes por amor, ele pode nos ferir, nos corrigindo, nos mostrando um erro, nos mostrando uma atitude ou uma palavra, algo que aconteceu ou que está acontecendo de errado. E se eu não perceber que aquela pessoa verdadeiramente me ama, eu vou estar colocando em questão a amizade dela. Porque parece que a gente criou uma mentalidade de quem a pessoa que nos ama é aquela que só nos fala coisas boas. Essa me ama, esse me ama. Então é interessante a gente perceber, porque ele diz: maior ou melhor é a repreensão franca, é repreender, é corrigir abertamente, do que dizer que ama, mas aquele amor está encoberto. Ele diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Caminhe comigo aqui. Você sabe o que é um confidente? Confidente é uma pessoa a quem se confiam segredos. Confidente é uma pessoa a quem contam-se intimidades, fazem-se confissões reservadas em confiança. Você tem um confidente? Muitos dizem: pastor, eu não tenho confidente, eu não falo das minhas intimidades, eu não falo das minhas tentações, eu não falo das minhas fraquezas para ninguém, eu prefiro falar isso diretamente com Deus. Olha aqui para mim, cuidado, cuidado. Por que, pastor? Porque na minha e na sua Bíblia está escrito: melhor é serem dois do que um. Porque se alguém se levantar contra um, os dois lhe resistirão. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu aprendi uma coisa alguns anos atrás: é melhor que eu fale das minhas tentações agora, para que amanhã eu não venha precisar falar dos meus pecados. É melhor que eu fale hoje das minhas fraquezas, para que amanhã eu não venha falar dos meus fracassos. É importante a gente refletir e entender isso. Então às vezes a pessoa: não, eu não tenho confidente, eu confio, eu confesso, compartilho as minhas coisas, só eu e Deus, é só eu com Deus. Posso respeitar, mas eu lhe digo: cuidado. Por um outro lado, tem os outros que dizem: sim, pastor, eu tenho um confidente, eu tenho uma confidente que conhece toda a minha vida, conhece as minhas lutas, as minhas fraquezas, as minhas quedas, os meus fracassos, os meus pecados, as minhas tentações, conhece tudo. A minha exortação é: cuidado. Mas pastor, cuidado por quê? Ouça,
Cuidado se o seu confidente só lhe escuta e só fala o que você quer ou gosta de ouvir. Tenha certeza que ele ainda não lhe ama como deveria amar. Porque tem confidente que só é ouvido. Se o seu confidente ou a sua confidente só lhe ouve e só fala o que você gosta ou quer ouvir, cuidado, porque essa pessoa ainda não lhe ama como deveria lhe amar. Pastor, por que pastor é assim? Um pensador chamado Reg Hill, olha o que ele disse: amigo de verdade não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas sim aquele que fala o que você precisa ouvir. Eu vou porque o fulano vai me falar isso. De repente fala não o que eu quero, mas o que eu preciso. Aí de repente quando alguém fala o que a gente precisa ouvir, alguém já fofocou da minha vida por aí, porque já está sabendo, alguém já falou a meu respeito. É porque às vezes a gente quer ouvir, quer que alguém massageie o nosso ego. Falar a verdade em amor para alguém que está à beira de um precipício pode ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para um grande livramento. Me ouça, eu vou repetir: falar a verdade em amor para alguém que está à beira de um precipício pode ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para um grande livramento, gente. Não vá por aí, não faça isso, não faça assim. Eu estou falando isso para você porque eu lhe amo, porque eu lhe quero bem, porque eu não quero ver você cair, eu não quero ver você destruído, eu não quero você entrando nessa cilada. Ouça aqueles que falam o que você quer ouvir, guarde isso, por favor. Isso pode ser muito duro, mas é verdade. Aqueles que falam só o que você quer ouvir, sabe quem são? São os bajuladores, são os interesseiros, são os aproveitadores que não estão preocupados se você cair. Se alguém está vendo que você está à beira do precipício e não lhe alerta, tem que questionar essa amizade. Tem que questionar se são realmente amigos. Nós precisamos atentar para isso. Eu ouvi uma vez uma história que diz o seguinte: o patrão chamou o empregado dele e perguntou: fulano, quais são os teus 2 melhores amigos? Ele disse: patrão, o primeiro é o Senhor. E ele disse: e o segundo quem é? É quem o Senhor indicar. O primeiro é o Senhor e o segundo é quem o Senhor indicar. Bajulador, interesseiro. São pessoas que vão falar só o que você quer ouvir, não é o que você precisa ouvir. Não seja um falso amigo. Pare, pastor, você está querendo dizer o que com isso? Preste atenção. O fulano é meu amigo, mas eu não tenho coragem de falar para ele a verdade. O fulano é meu amigo, mas eu não tenho coragem de dizer para ele que o que ele está fazendo é errado. Não seja um falso amigo. Provérbios 18:24. Quem tem muitas amizades sempre tem falsos amigos. Não seja um falso amigo. Gálatas capítulo 6, versículo 1, me acompanha aí. Paulo, olha o que ele escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado.
Ele diz: se alguém for surpreendido. O que significa esse surpreendido? É tomar alguém por prevenção, isto é, antes que possa fugir ou ocultar seu crime. É alguém que viu, que presenciou. E diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrigiu com espírito de brandura, mas ao mesmo tempo guarde-se, porque hoje foi com ele, amanhã pode ser com você. Hoje foi ele que falhou, mas amanhã pode ser o outro. E a segunda coisa, primeiro conselho é: não seja um falso amigo. E o outro, não seja um crente chupetinha. Pastor, o que é isso, esse crente chupetinha? Pare para você pensar esse drama todo. Eu nunca imaginei que o meu melhor amigo me falaria aquelas coisas tão duras que o fulano falou para mim. Sinceramente, até hoje eu nunca imaginei. Qualquer outro, eu esperava de qualquer outro, menos do fulano. Vou repetir: se o seu amigo só fala o que você quer ouvir, ele não é o seu amigo de verdade. Infelizmente, existem aqueles que preferem dar um beijo e fingir que está tudo bem, do que falar a verdade. Os beijos como ele diz bem aqui no início, mas os beijos daqueles que não amam de verdade, eles são literalmente beijos enganosos. São beijos que não transmitem de fato aquilo que deveriam transmitir. As verdadeiras amizades fecham a porta ou as portas para as fofocas e contendas. Guarde isso. Por quê, pastor? Porque ao invés de comentar para terceiros, os verdadeiros amigos irão tratar diretamente com a pessoa envolvida. Tem um exemplo aqui muito lindo na Bíblia, me acompanhe por favor. 2 Reis capítulo 5, versículos 10 e 11. 2 Reis 5, 10 e 11. Olha o que diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu aprendi uma coisa com um homem de Deus e eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ouça: nenhum homem de Deus passa a mão sobre a lepra de ninguém. O Naamã está lá, e eu que pensava que ele se colocaria de pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor e passaria a mão sobre o leproso. Lepra representa pecado. Nenhum homem de Deus passa a mão sobre a lepra de ninguém. Mas Eliseu, o Naamã trouxe 600 quilos de prata, ele trouxe 1000 talentos de ouro e 10 vestes festivais. Você vai ser recompensado se você fizer isso. Nenhum homem de Deus passa a mão sobre a lepra de ninguém. Agora imagine isso aqui, irmão Gerúndio. Eu queria lhe falar alguma coisa aqui. O que foi? O irmão Astromildo, eu não peguei ele bebendo lá naquele bar. Irmão Gerúndio, verdade, peguei o irmão Astromildo bebendo naquele bar. Mas eu queria lhe pedir uma coisa, irmão Astromildo. Se o senhor for falar com o irmão Gerúndio, se o senhor falar com o irmão Astromildo, não diga que foi eu que lhe falei, porque eu não gosto de me envolver em fofoca. Não diga que foi eu, que eu não gosto de me envolver nessas coisas.
Só estou falando para o Senhor porque o Senhor é muito espiritual. Não quero me envolver em fofoca de ninguém. Mateus 18,15, me acompanha aí. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Deixa eu destacar uma coisa aqui interessante, preste atenção nisso aqui. Contra ti está entre colchetes. O que isso significa? Significa que não se encontra em todos os textos originais desse contra ti. Então tire o contra ti, ficaria assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se for contra ti, vai. E se não for, vai também, porque o teu irmão pecou e está precisando de ajuda. Mas não leva para terceiros, vai só você ter com ele. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Pastor, como eu devo fazer? Como eu devo tratar a pessoa? Ouça-me, corrija ou repreenda alguém por algum pecado, como você gostaria de ser repreendido ou corrigido se você pecasse? Eu já vi pessoas sendo levadas para o púlpito da igreja. Irmãos, o fulano vai ser disciplinado porque fez isso, aquilo, aquilo, por 2 anos. A pergunta é: se fosse eu que tivesse pecado, eu ia querer que alguém fizesse isso comigo? Eu gostaria que levasse o meu pecado para os outros? Como eu gostaria que fosse tratado diante de uma situação difícil? Samuel Rocha, ele disse o seguinte: o problema é que amigos de verdade estão cada vez mais escassos. Você já não sabe se é seu amigo mesmo, um colega ou um simples conhecido. Porque o amigo de verdade, ele vai ter com a pessoa. Guarde isso aqui: se amarmos mais, as contendas e fofocas não terão espaço entre nós. Amém? Tem aí? Se amarmos mais, as contendas e fofocas não terão espaço entre nós. Amém, queridos? E eu quero chegar nessa parte final aqui, dando o maior de todos os exemplos. João capítulo 13, versículo de número 1. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Agora olhe João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados o quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, deixa eu destacar aqui essas duas palavras: tendo amado aqueles que o Pai havia dado do mundo, amou-os até ao fim. E Jesus diz: eu já não vos chamo de servos, e sim de amigos. Agora, quando você vai ver o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, você vai ver, se você for juntar, você vai ver Jesus chegando com Pedro, basicamente que dizendo o seguinte: Pedro, eu te amo, mas guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, eu te amo, mas não dá mais lugar para Satanás na tua vida. João e Tiago, eu amo vocês, porém vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir vidas humanas, e sim para salvá-las. Você vai ver Jesus amando os seus discípulos até ao fim, mas você vê Jesus em amor, repreendendo-os, corrigindo-os.
porque Ele os amava e Ele não queria ver eles se perder. Queridos, qual é o propósito dessa palavra aqui? É de nos trazer esse entendimento de que o nosso maior exemplo, o maior padrão é Jesus Cristo, de amigo e de alguém que nos ama de verdade, e que Ele, sempre que for preciso, Ele vai demonstrar amor nos corrigindo, nos disciplinando. Queridos, nós estamos caminhando debaixo de uma cobertura de discipulado dos nossos líderes, pastor Paulo e pastora Rebeca, há mais de 20 anos. Eles nos amam com um amor assim, é um negócio tremendo. Fomos adotados como filhos, mas a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu lhe digo mesmo que por amor, né, meu bem? Já pegamos cada puxão de orelha. Mas a gente não duvida, porque nós conhecemos, nós sabemos que Ele nos ama. Sabemos que a repreensão, que a correção, que a disciplina é também prova, são também provas de amor. E nós recebemos, nós aceitamos. E quando nós não entendemos isso, nós não vamos aceitar, nós não vamos receber. Nós vamos tomar aquilo como uma ofensa, nós vamos tomar aquilo como alguém que não gosta de nós, que não nos ama. Mas lembre-se disso: quem ama, corrige. Quem ama, mostra o erro. Pare para você pensar. Você teria coragem de chegar com alguém e dizer: fulano, você pode me dizer quantas virtudes eu tenho? E anote. E aí depois pergunte: você pode me dizer agora quantos defeitos eu tenho? Que eu queria anotar também. É mais difícil a gente pedir essa segunda parte, né? É melhor a gente pedir para alguém falar das nossas virtudes do que apontar os nossos defeitos. Mas lembre-se disso: o meu discipulador me ama, o meu líder me ama, os meus pais me amam. Eles vão demonstrar amor, algumas vezes nos corrigindo, nos disciplinando. Mas lembre-se que é prova de amor. Mas por um outro lado, pare para você pensar: nós podemos não só ser uma família de muitos irmãos, mas uma família de muitos amigos de verdade. Amigos mais chegados com o irmão, amigos que de fato amam como um irmão, mas vai chegar em amor e dizer: olha, eu preciso de falar algo. Não é porque eu não lhe amo, é porque eu lhe amo. Eu amo você e eu não quero ver você cair, eu não quero você errar. Agora pare para você pensar uma coisa em humildade, porque teve vezes que eu já cheguei a falar: não vá por esse caminho, porque eu fui por ele e eu errei. Então, porque eu lhe amo, eu estou lhe pedindo: não vá por ele, porque se você for, você vai cometer o mesmo erro que eu cometi. Então, em amor, eu estou lhe dizendo isso, eu estou lhe corrigindo, e eu quero que você entenda isso. E queridos, e como uma família, como eu mencionei no início, Paulo ele disse que nós somos em Cristo concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E como uma família, nós devemos proteger uns aos outros, guardar uns aos outros, amar uns aos outros, amém? Edificar uns aos outros, corrigir uns aos outros, demonstrar nas mais diversas formas que nós nos amamos de verdade. Amém, queridos? Que nós nos amamos de verdade, e que esse amor às vezes ele vai cobrar de nós. Eu sei que é difícil. Você sabe para mim qual é uma das coisas mais difíceis como pastor? É ter que corrigir alguém, é ter que sentar com alguém para tratar alguma coisa, alguma falha, algum erro. É uma das coisas mais difíceis para mim, mas eu sei que é necessário, porque eu não sei de dizer quantas vezes discipuladores e líderes e pastores e tantas pessoas
a minha esposa, tantas outras pessoas já chegaram comigo para apontar falhas, erros meus. E naquela hora, se eu tiver com o coração correto e humilde, aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração, eu vou receber, porque eu vou entender: o fulano me ama, a fulana me ama. Eu não vou receber isso aqui de uma forma negativa, eu vou receber isso aqui da forma mais correta, porque é uma demonstração também de